Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, essa aula de geografia será para dar uma revisada nos nossos conteúdos, para nós passarmos para a unidade 4, que é a nossa última unidade de geografia. O livro de geografia é um pouco mais curto, mas não se preocupe que depois eu vou trazer outros assuntos, certo? Adequados para nós vermos, como apostilas e atividades. Não se preocupe quanto a isso. Então, na aula de hoje eu não vou entrar em assunto novo, porque senão fica um pouco mais... a gente pode enxugar mais o assunto, fazer uma revisão. Então, a aula de hoje é a revisão dos 4 assuntos. Os continentes e os oceanos, a divisão política do Brasil, região norte e região nordeste, certo? Será desses 4 itens, desses 4 temas, tá bom? Então eu pergunto, vamos relembrar, qual é a diferença dos oceanos, certo? E dos continentes. Quais são as diferenças entre os continentes e os oceanos? Lembrem, os continentes são uma grande porção de terra, certo? No nosso planeta. Os continentes são uma grande porção de terra no nosso planeta. Já os oceanos, eles são grandes porções de água salgada. Tá certo? Então nós temos aí uma diferença entre continentes e oceanos. E sobre a questão dos mares, o que são mares para vocês? Lembre que os mares, eles são as porções dos oceanos que banham os continentes e as ilhas, certo? Então nós não podemos esquecer desse conceito de mares, tá bom? E aí vem a questão das regiões, né? Das divisões políticas, que nós falamos sobre a divisão política no Brasil. Nós temos aí 5 grandes regiões, né? E nós vamos também falar sobre isso nas nossas atividades em folha. E aí eu questiono, como é que essas regiões brasileiras eram conhecidas antes mesmo de serem divididas? Então, lembrem, elas eram conhecidas como as regiões naturais do Brasil e elas foram divididas de acordo com seus aspectos naturais, certo? Nós temos aí a questão da região Nordeste, que tem aspectos naturais e também foi se infundindo aspectos culturais nessa região. E nós vamos também relembrar a questão de que cada região brasileira apresenta em sua formação, certo? O que cada região apresenta. E lembre que ela apresenta os estados, os municípios, os distritos e bairros. Então, cada região, ela tem a sua composição, ela apresenta em sua formação esses aspectos. Vamos colocar aí nessa cachola, certo? Coloca. Professora, e quanto aos relevos? Aos relevos da região norte e da região nordeste. Lembre que os relevos da região norte, eles são planaltos, certo? Também nós temos as planícies e as quase não sai, mas vai sair. Eles são os planaltos, as planícies e as depressões, certo? Então nós temos aí essa composição do relevo do norte, da região norte. E o principal rio da região norte, nós vimos lá a importância desse rio, que é o rio Amazonas, certo? É um rio navegável, certo? É um rio de planície, então ele forma a bacia amazônica, que é considerada a maior do planeta, lembrem disso. Isso nós estamos dando uma revisada. E aí eu também vou questionar para vocês, quais são as características da floresta amazônica? Quais são as principais características? E aí nós temos que ela é uma floresta tropical, né? Tem diversos fatores, como baixas latitudes, altos índices de chuva, certo? Nós temos aí também uma floresta que ela fica um pouco submersa, as suas plantas ficam submersas, certo? E professora, eu vou puxar... dar um ponto a vocês, vou dar uma informação importantíssima. Lá nós não temos um solo que ele consegue ser, quando nós plantamos, ele consegue ser fértil. Então o solo da floresta amazônica não é fértil. Ele tem várias
plantas, tem diversas plantas, porém nós desmatamos, né, as pessoas desmatam a floresta amazônica, porém para replantar é difícil, porque o solo de lá da floresta não é fértil. Então nós temos que preservar, em vez de desmatar e replantar. Nós temos que preservar a floresta amazônica. Vou também questionar sobre as danças típicas, certo? Que fazem lá grande sucesso na região norte e das comidas da região norte. Vou também pedir um pouco sobre a cultura nordestina, que é riquíssima, que nós já falamos lá em junho, que nós sempre estamos ali no clima junino, né? Então, nossa cultura tem muito a ver com isso, as nossas comidas, certo? Os artesanatos, os bordados, a questão do cordel também, o bolo, né? O vatapá, a acarajé, a canjica, o cuscuz, tudo está envolvido aí na região Nordeste. Então, eu vou também questionar sobre a região Nordeste e dúvidas, vocês vão retomar os assuntos, porque justamente essa aula é para revisar, para nós passarmos para a próxima unidade com os assuntos na ponta da língua, certo? Então, eu vou pedir algumas atividades e qualquer dúvida pode mandar lá para o nosso grupo.